Sejam bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos no livro de Lucas e a reflexão de hoje será sobre os capítulos 21 e 22. Lucas 21 é marcado por 6 relatos que registram maravilhosos ensinamentos ministrados por nosso Jesus Cristo. O primeiro deles é a oferta da viúva pobre. Neste contexto, Jesus nos ensina que a oferta que agrada a Deus não tem a ver com a quantidade, mas sim o quanto significa para você. Davi nos ensina isso muito bem no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, quando ele quis comprar o terreno de Araúna para levantar um altar ao Senhor e fazer um sacrifício. Araúna, em gesto de bondade, desejou ceder não somente o terreno, mas tudo o que ali havia para servir ao propósito. Mas Davi disse: não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Isto é oferta de adoração. O segundo relato fala da destruição do templo, que estaria por acontecer alguns anos depois de sua morte, como se cumpriu em 70 anos depois de Cristo. O terceiro fala sobre o princípio das dores. Neste texto, quero destacar algumas passagens que registram os versículos 13, 14, 15, 16 a 19. No verso 13, vemos que as dificuldades que a Igreja do Senhor enfrenta servem como testemunho. Nos versos 14 a 15, Jesus nos conforta, falando que não devemos ficar preocupados com as perseguições, muito menos como o que devemos falar, pois ele nos garantiu que Deus dará a nós as palavras certas que sairão de nossas bocas. Nos versos 16 a 19, essa é uma passagem e é uma forte confirmação do total controle de Deus e que Deus está realizando os seus desígnios, os seus propósitos. Ainda que na perseguição alguns de nós sejamos mortos, Deus nos garantirá se perseverarmos. No quarto episódio, cita que Jerusalém será sitiada e no versículo 24, Jesus diz assim: até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esta profecia está remetendo aos finais dos tempos e vimos claramente que os tempos dos gentios, sendo aqui nesse texto contabilizados no relógio de Deus. O quinto relato fala da gloriosa vinda de Jesus, que será um momento maravilhoso, aguardado pelos filhos de Deus. Para nós, não será surpresa, pois estamos aguardando este desejoso momento. E Jesus nos dá os sinais que antecederão a esse dia. No verso 28, Jesus diz assim: ora, ao começarem estes sinais a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus por isso. O sexto relato, Jesus nos exorta com a parábola da figueira. Nesta passagem, ele diz que assim como a figueira estará anunciando o verão, assim os sinais que antecedem a sua volta. Veja aqui o que resiste o versículo 34 a 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 22, existem riquezas por todo o capítulo, o que merece uma atenção especial do leitor. Porém, quero destacar alguns eventos merecedores de reflexões que trará impacto ao nosso comportamento. O primeiro destaque consta a partir dos versículos 24 ao 30, quando os discípulos suscitam discussões sobre posições ou cargos,
a serem ocupados no reino de Jesus. Observe que essa preocupação não é atual. Isso também aconteceu no Éden, quando Satanás soprou aos ouvidos de Eva que eles seriam como nosso Deus. E atualmente vemos os indivíduos preocupados com os seus status, pois vinculam o status com prosperidade, e no nosso meio com a bênção do Senhor. Porém, Jesus, de forma majestosa, traz para todos nós uma orientação sobre o que os céus têm a declarar a esse respeito. Nos versículos 25 ao 27, observe o que Jesus fala. Os reis dos gentis dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é a maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. De acordo com esse contexto, temos a clareza que para o reino de Jesus, o que irá contabilizar é o quanto nós servimos ao próximo e à sociedade. A outra ocorrência a ser destacada está registrada nos versos 31 ao 34 de Lucas 22. Neste texto, ocorre um diálogo de Jesus com Pedro, e este diálogo é marcado com a preocupação de Jesus em deixá-lo avisado sobre o que estaria por acontecer. Observe que quem anda com Jesus não é surpreendido pelos ataques do inimigo e nem pelas tentações que virão. Vemos também um Jesus que intercede por nós. A partir do versículo 35, Jesus dá as últimas orientações aos seus discípulos, porque ele sabia que o dia de ser moído aconteceria em alguns instantes. A contar do versículo 39, narra o sofrimento de Jesus no Getsêmani, a traição de Judas, a prisão de Jesus e o milagre de Jesus ao servo do sumo sacerdote, quando teve a sua orelha direita cortada por um dos seus discípulos. Dos versículos 54 a 62, narra o episódio de Pedro negando a Jesus como ele o alertara. A partir do verso 63, vemos a zombaria e a humilhação que Jesus passou em nosso lugar e a exposição perante o Sinédrio. Irmãos, precisamos valorizar o sacrifício do nosso Cristo, nos mantendo fiéis e renunciando aos prazeres de nossa carne. Todas as vezes que erramos o alvo, invalidamos a morte de Cristo em nós. Que sejamos sensíveis, inclinando os nossos corações para que o pecado não encontre lugar em nós, impedindo a manifestação do reino de Deus através de nossas vidas. Meu nome é Nídia Bispo e desejo a todos uma excelente meditação.